Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Aqui de segunda a sexta-feira, pela Rádio Esotérica FM, com áudio pela rádio e também com imagens aqui pelo nosso canal da Ustream, transmitindo ao vivo e também nas gravações no site da Levir ou então no nosso canal do YouTube, para onde nós enviamos também os nossos vídeos. E ouvintes, nós estamos levando para vocês uma sequência de programas que estão abordando as ciências e as tradições ocultas. Temas esses que nós estamos extraindo do maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria oculta das idades. Esse maravilhoso livro que tem uma série de tópicos está nos auxiliando a abordar esse tema. E a temática de hoje, ouvintes, é mais um capítulo do livro de Manly Hall, que nos vai falar hoje sobre o simbolismo do corpo humano. Um dos temas realmente mais belos de se estudar dentro do esoterismo, e nós estávamos tratando aí no nosso último programa da matemática e dos ensinamentos de Pitágoras com relação à numerologia e tantos outros, e isso realmente é o tema do simbolismo do corpo humano. É uma extensão dessa temática que ensinou Pitágoras, pois, além de qualquer coisa, Pitágoras era grego, e os gregos realmente cultuavam a beleza sobre todas as coisas, pois, como nos diz aqui Manly Hall no seu livro, o mais antigo e mais profundo e também o mais universal de todos os símbolos é o corpo humano. Tanto gregos, persas, egípcios e hindus consideravam e tinham uma análise filosófica da natureza triuna do ser humano e consideravam isso como um conhecimento indispensável da formação ética e religiosa das pessoas. E os mistérios de cada nação ensinavam que as leis, os elementos e poderes do universo estavam simbolizados na constituição humana, não só do nosso corpo, mas das funções psicológicas também. Então, os gregos, da onde adveio Pitágoras, com certeza tinham esse conceito muito claro. E isso está evidente pelas maravilhosas esculturas que eles criaram e que são, até os dias de hoje, modelo de beleza, como a maravilhosa Vênus de Milo, que é símbolo da proporção e da beleza feminina, ou então a estátua de Davi, que é também um padrão para a beleza masculina. Mas tantas outras obras e esculturas os gregos fizeram, realmente mantendo esse conhecimento. Então, o universo, sendo incomensurável na sua imensidão e inconcebível na sua profundidade, estava além da estimativa mortal. Até mesmo os próprios deuses poderiam compreender apenas uma parte da glória inacessível que era a sua fonte. E quando temporariamente permeados do entusiasmo divino,
os homens poderiam transcender por um breve momento as limitações de sua própria personalidade. E eis que então surgia essa parte efulgente e celestial, no qual toda a criação é banhada. E a beleza é a expressão mais clara desta efulgência da consciência humana, que busca sempre, quando não limitada pela matéria, a grande transcendência. Mas, mesmo em seus períodos de maior iluminação, o homem é incapaz de imprimir sobre a substância da sua alma racional uma imagem perfeita da expressão multiforme desta manifestação divina e espiritual. Então, reconhecendo a inutilidade de tentar lidar intelectualmente com isso, nessa transcendência que escapa à compreensão das nossas faculdades racionais, os primeiros filósofos voltaram sua atenção com relação à divindade inconcebível para o próprio homem. E nos confins estreitos, cuja natureza encontrava manifestada todos os mistérios das esferas externas, o homem surgia como a obra magna. E aplicavam, obviamente, o conceito, o princípio da correspondência, ou seja, de que nós só podemos compreender o que está no alto, lá em cima, se nós compreendermos aquilo que está aqui embaixo na terra. Pois, vamos ver aqui justamente o texto de Menihal dizendo isso. Como consequência natural desta prática, eles haviam fabricado um sistema teológico em que Deus era considerado o grande homem e, por outro lado, o homem como o Deus aqui na Terra. E continuando esta analogia, o universo era visto como um grande homem e, por outro lado, o homem como um universo em miniatura. E os próprios deuses, né, eram representados com formas humanas, né, de forma que mantivesse então esta correspondência. Então, o universo, ou seja, o homem maior, foi denominado macrocosmo, né? E lá estaria a vida divina, a entidade espiritual que controla suas funções, ou também o macroprosófos. E o corpo humano, ou o universo humano individual, foi denominado o microcosmo. E a vida, ou entidade espiritual, que controla as suas funções, foi chamada de microprosófos. E os mistérios pagãos antigos estavam principalmente preocupados com a instrução dos neófitos na verdadeira relação existente entre o microcosmo e o macrocosmo. Em outras palavras, entre Deus e o homem. Por conseguinte, a chave para essas analogias entre os órgãos e funções do homem microcósmico e aqueles do homem macrocósmico eram apreciados nos seus estudos. E Menihal cita aqui no seu livro Helena Blavatsky, a grande teósofa, no seu livro Is Sem Véu, e faz uma citação onde ela resume o conceito antigo dos mistérios em relação ao homem. Abre aspas. O homem é um pequeno mundo, um microcosmo dentro do grande universo. Como um feto, ele é suspenso por todos os seus três
filos ou 3 espíritos na matriz do macrocosmo. Enquanto seu corpo terrestre está em constante simpatia com sua mãe, a Terra, sua alma astral vive em uníssono com a anima mundi, a alma do mundo sideral. Ele está nele. E para o elemento onipresente, o mundo preenche todo o espaço, e é o espaço próprio, apenas que sem fronteiras e infinito. E o seu mais elevado espírito divino, que é apenas mais um raio infinitesimal, uma das incontroláveis radiações provenientes diretamente da causa mais elevada, a alma espiritual do mundo. Esta é a trindade da natureza orgânica e inorgânica, o espiritual e o físico, que são 3 em 1, e dos quais o filósofo Proclus dizia que a primeira mônada é o Deus eterno, a segunda a eternidade, e a terceira o paradigma ou padrão do universo. E os 3 constituem então uma tríade inteligível. E tudo isso, ouvintes, descrevendo aí a relação que existe realmente entre macrocosmo e microcosmo, ou seja, cada ser humano é uma parte do grande todo, e seguindo a lei hermética da correspondência, cada ser humano tem em si a imagem do universo como um todo. Então, diziam os sábios ocultistas medievais, e Paracelso entre eles, de que o homem só precisava conhecer 3 livros para se tornar um sábio, e os neófitos ficavam muito animados com isso. Então diziam eles, né? O primeiro desses 3 livros é o universo. Se você souber ler o universo e conhecê-lo, você será um sábio. E então dizem, mas esse livro é muito grande, muito complicado. Qual é o segundo livro? O segundo livro é a Bíblia. Se você compreender a Bíblia nos seus mínimos detalhes, você será um sábio e não precisará de ler mais nada. E aí eles ficavam tristes, falavam, esses 2 são muito complicados, qual é o terceiro? O terceiro é o homem, o ser humano e o seu corpo. Aquele que conhecer o homem, o ser humano, também será um sábio. E nós, ouvintes, somos realmente a manifestação da sabedoria divina. Se nós quisermos tocar a Deus, basta simplesmente nós alcançarmos a pessoa mais próxima de nós, ou a nós mesmos. É por isso que lá no oráculo de Delfos estava aquela célebre frase: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, no corpo humano, ouvintes, está impressa a sabedoria universal. Infelizmente, nós não sabemos lê-lo perfeitamente, porque tudo que há para ser compreendido no universo está realmente impresso no corpo humano, e as suas proporções realmente estão dentro das grandes compreensões que poderia existir. Existe até uma imagem muito bonita do livro do Manly Hall, que é tão grande que nem cabe direito aqui na nossa tela, mas que coloca a 47ª proposição de Euclides, né? O grande matemático, também conhecido como o Teorema de Pitágoras, mas representado como 3 seres humanos.
pois no ser humano está também a demonstração do divino que se manifesta. Pois no final das contas, ouvintes, nós somos a somatória de muitas e muitas vidas individuais. Cada célula humana do nosso corpo é uma vida em si. E são 4 trilhões de células que se juntam para perfazer um único corpo. E nós ficamos realmente perdidos, pois mesmo que nós digamos, como nós fazemos às vezes inconscientemente, eu conheço meu corpo como a palma da minha mão, ou conheço alguma coisa como a palma que está aqui bem diante de nós, mas o fato, ouvintes, é que nem isso nós conhecemos. Nós não sabemos nem o que simbolizam essas linhas que cruzam para lá e para cá as nossas mãos, porque o ser humano é um grande holograma, né? A sua natureza profunda está impressa realmente em cada ponto do nosso corpo. Então há ciências ocultas como a ciência da quiromancia, que analisa a face da mão e consegue conhecer o que a alma humana imprime sobre ela. Existe, por exemplo, um conhecimento tão profundo do corpo humano que existe uma ciência oculta para compreender apenas alguns órgãos, como por exemplo os olhos humanos, que são tidos como o espelho da alma. E poucas coisas são tão bonitas do que o olho humano. E a visão, a função dos nossos olhos é a mais esotérica das funções que nós temos aqui no nosso corpo, pois o olho capta a luz e a transforma em informação de uma forma totalmente abstrata, e praticamente 70% das informações que nós recebemos na nossa consciência vem da nossa visão. Então, para os egípcios, o olho era o órgão mais esotérico do corpo, e há todo um simbolismo oculto e uma relação muito profunda entre o que acontece com o nosso corpo e o que está manifestado nos olhos. Os olhos, na verdade, são quase uma manifestação externa do nosso cérebro, do nosso encéfalo. Então, o que está acontecendo no cérebro é praticamente revelado pela condição dos nossos olhos. Pois se uma pessoa está triste, o olho transmite essa tristeza. Se uma pessoa está alegre ou está elevada no seu espírito, os olhos brilham, como nós vemos nos olhos das crianças que, na sua inocência, na sua perfeição, estão quase sempre com seus olhos brilhando. E quando os olhos de uma criança ficam tristes, nós percebemos rapidamente. E conforme nós vamos crescendo, infelizmente, o ser humano muitas vezes perde o vício no seu olhar, mas os olhos transmitem muita coisa. E praticamente entre os amantes basta simplesmente um olhar para perceber profundamente o amor que emana dos olhos. Na verdade, existem 2 grandes chakras exatamente na posição dos olhos. Eles recebem e transmitem energias.
E é por isso que muitas vezes nós estamos em algum lugar público, né? E subitamente nós viramos a cabeça porque nós sentimos alguma coisa estranha, e aí nós acabamos descobrindo que tinha alguém olhando para nós. Essa é uma percepção oculta, esotérica, das energias emitidas pelos nossos olhos. E há um simbolismo da divisão tríplice dos olhos, pois um olho, ele fazendo uma análise bastante simplória, né? Ele está constituído de 3 partes, né? A parte branca, a esclerótica, a parte colorida, né, dos olhos, e o seu centro, né, a íris por onde penetra a luz. E essa divisão tripla que os olhos possuem está ligada exatamente à triplicidade do próprio ser humano, pois a parte branca, a esclerótica, né, ela está ligada com o corpo físico realmente. Então, quando uma pessoa está cansada, ela tem as veias saltadas na sua esclerótica. Quando ela está muito cansada, ela fica totalmente avermelhada. Nós sabemos muito bem, olhando para os olhos de uma pessoa, que ela precisa descansar. E a menina dos olhos, né, a parte colorida dos olhos, ela representa dentro das suas cores, e nos olhos claros isso é muito mais evidente. Ela tem uma série de cores subsidiárias e de faixas, de listras, que representam tudo o que está acontecendo no corpo humano. Por isso que há, hoje em dia, uma ciência que é esotérica, mas que cada vez vai ficando cada vez mais acessível a todos, que é a iridologia, né? A análise da íris, né? da menina dos olhos, a parte colorida dos olhos. Então há um mapeamento que pode ser obtido, e nós podemos saber muito sobre a saúde da pessoa observando estas faixas. E o centro do olho, por onde passa a luz, aonde há uma lente que permite a passagem dessa luz, na verdade representa o campo espiritual. E pois ali é que passa realmente a informação. E essa parte se dilata ou se contrai de acordo com a luminosidade. E aí está uma proporção realmente muito clara do que é a vida do ser humano aqui na Terra. Ele tem a parte branca, que é o físico, é maior. A íris, ou a parte colorida, é um pouco menor, mas tem muito mais coloração, muito mais informação, representa o nosso nível anímico, emocional e mental. E a menor parte, que é a central, que é realmente aquela que tem a função mais importante, representa os nossos níveis espirituais. E a anatomia humana realmente vai mais além. O esoterismo tem uma série de interpretações para essa nossa constituição tão complexa, que no final das contas nós temos que compreender que o ser humano, na sua essência, é uma pedra que se desloca, porque por baixo dos músculos e dos 70% de líquidos, né, que circulam
pelas nossas veias, pela linfa que circula paralelamente à circulação sanguínea, está lá embaixo de tudo um esqueleto. Um esqueleto que nada mais é do que uma pedra branca. Uma pedra que é a base de tudo, que é cálcio puro que nós extraímos, e um cálculo muito simples que foi feito diz que toda a substância material do corpo humano não custa mais do que R$50. Se nós somarmos tudo que há de cálcio, todas as substâncias que estão nos músculos e nos líquidos do nosso corpo, tudo poderia ser comprado aí nos fornecedores de produtos químicos por nada mais, nada menos do que R$50. E isso, ouvintes, nos faz perceber o quão efêmera é essa nossa natureza material, pois o seu valor é muito baixo, e o que importa realmente é a função superior que nós conseguimos ativar com a nossa consciência. A nossa consciência se manifesta basicamente no nosso sistema nervoso central, que está muito na região da nossa coluna cervical e obviamente no nosso cérebro. É a parte mais nobre da nossa manifestação física, nós podemos assim dizer. O ser humano vive praticamente dentro desse sistema nervoso, e as 100 bilhões de células que existem no nosso cérebro são responsáveis pela base física da nossa consciência. Mas nós temos que compreender que o sistema nervoso central e o sistema simpático, que se espalha por todo o corpo, é responsável por captar e transmitir as informações da realidade externa para o nosso cérebro. E o cérebro nada mais é do que uma grande agência de transmissão. Ele é um receptor e um transmissor de informações. E quem capta isto é o homem interno, o verdadeiro homem que habita dentro de nós, a nossa alma, a nossa psique, que então recebe essas informações. E o cérebro sozinho não pode realmente funcionar se não houver a alma conectada com ele. E o cérebro nada mais é do que a contrapartida material, juntamente com o sistema nervoso, do que nós somos interiormente. E então os antigos, sabendo disso, cultuavam exatamente esse conhecimento e tinham realmente como divino o ser humano, que se manifesta através desse sistema corporal maravilhoso. E obviamente sabiam que o ser humano está aqui para trabalhar a sua consciência através do seu corpo, e cada um de nós então é o artífice da sua evolução, marchetando paulatinamente o nosso corpo, aperfeiçoando a nossa manifestação aqui na Terra. E então isso é uma parte apenas do simbolismo, e no nosso segundo bloco do programa de hoje nós vamos continuar falando sobre isso, ouvintes. Um assunto realmente apaixonante, principalmente para os apreciadores da chave antropológica, né? Para abrir os mistérios dos escritos sagrados, como os textos da Bíblia, aplicar o simbolismo do corpo humano
é vital, pois não existe autoconhecimento maior do que conhecer a conexão do corpo com o nosso lado espiritual. Mas vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos daqui a pouquinho com o segundo bloco do nosso programa. Muito obrigado pela audiência, ouvintes. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Sim, ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, que está falando sobre o simbolismo do corpo humano. Esse tema que é realmente transcendental e tem realmente uma base muito grande no ocultismo e realmente é muito, muito importante todo esoterista, todo espiritualista estar realmente a par desse tema. Obviamente que há muito mais informação sobre esse assunto do que eu posso transmitir para vocês aqui hoje. Existem inúmeras publicações, existem muitos livros, muitos vídeos inclusive que vocês podem assistir que trazem exatamente este conhecimento, pois realmente a máquina do corpo humano, ele é
divino em sua essência. E uma das grandes manifestações desse conhecimento se manifesta nesta grande obra de Michelangelo, que está na Capela Sistina, no Vaticano, né? Na Itália, onde hoje já foi identificado praticamente todas as grandes e importantes disposições da anatomia humana estão representadas naquelas figuras que estão na Capela Sistina. Principalmente a mais fácil de reconhecer é exatamente aquela imagem de Deus que está representada no teto da Capela Sistina, com o seu dedo alcançando o corpo do homem. E aquela imagem daqueles anjos que estão atrás da figura de Deus e aquela forma que está por trás dele, nada mais é do que a representação do cérebro humano, inclusive com o manto verde que está abaixo, representando exatamente o cerebelo, essa estrutura que está dentro do nosso cérebro. O grande Michelangelo, que tinha realmente um conhecimento oculto muito grande, e foi identificado pelos anatomistas que todas as outras representações que estão na Capela Sistina representam outras partes do corpo humano. E nós temos, quando nós apresentamos as leis matemáticas da harmonia e da proporção que Pitágoras estabeleceu, principalmente quando ele apresenta a seção áurea, né? Ou, né, a grande proporção do número que é abstrato, que é um número irracional, que é o φ, né? Que numericamente é representado por 1,61803 e vai seguindo infinitamente. No corpo humano nós vemos impressa esta proporção. Isso é um conhecimento muito importante e, obviamente, quando nós apreciamos um belo corpo humano, na verdade nós vemos essa proporção se manifestar, pois o que indica o conhecimento do número φ é que quando nós temos duas medidas de espaço, uma está em proporção à outra se a parte maior for 1,61 e aí segue o número irracional, 1,61 maior do que a unidade menor. Então o corpo humano é totalmente proporcional, como nós vemos aí nesta imagem. A medida, por exemplo, da cabeça, né? Se nós tomarmos ela como medida para analisar o corpo, então do queixo até o alto da cabeça nós teríamos o 1, e do queixo, né, até o umbigo nós teríamos exatamente 1,61803, uma outra parte que tem essa proporção. Então a distância entre o queixo e o umbigo é 1,61% maior do que aquela proporção da unidade que é a cabeça.
E dizem até os anatomistas, isso é empregado até dentro das profissões aí que analisam o corpo humano. Hoje em dia nós temos aí as modelos aí que trabalham, né, exibindo o seu corpo. Então as modelos infelizmente enfrentam essa questão da proporção, pois tomando-se a cabeça, né, como unidade fundamental, então nós teríamos um corpo perfeito. Ele tem de 7 a 8 cabeças proporcionais ao tamanho do corpo, ou seja, caberiam 7 ou 8 cabeças no corpo inteiro de uma pessoa. E a cabeça, né, ou o crânio humano, ele sempre foi algo muito importante dentro do simbolismo, pois a primeira célula que desenvolve o corpo humano, ela desenvolve, na verdade, a cabeça do corpo humano. Então, a primeira célula que se formou quando nasce o corpo humano, o óvulo feminino, que é fecundado pelo espermatozoide masculino, eles começam a se dividir e o primeiro órgão que é gerado é exatamente a cabeça. Vai se formando o cérebro e finalmente a cabeça vai se formar, e o corpo depois vai ser uma extensão daquela primeira divisão celular. E há muitos outros conceitos a serem analisados aqui, e obviamente há conceitos esotéricos, né? Então, por exemplo, o livro de Manly Hall, ele nos fala do tetragramaton como o símbolo do coração humano. Mas antes disso, há exatamente aqui uma passagem do livro de Manly Hall, onde ele menciona: em quase todos os livros sagrados do mundo podem ser traçadas uma analogia anatômica, e isso é mais evidente em seus mitos da criação. Qualquer pessoa familiarizada com embriologia e obstetrícia não terão dificuldade em reconhecer a base da alegoria sobre Adão e Eva e o Jardim do Éden, e os 9 graus dos mistérios de Eleusis e a lenda bramânica da encarnação de Vishnu, a história do ovo universal, ou os mitos escandinavos, como o do Ginnungagap, e também o uso dos peixes como emblema do poder generativo paterno. Todos mostram a verdadeira origem da especulação teológica, ou seja, que estaria afeito à expansão do corpo humano pelas suas células. Os filósofos da antiguidade perceberam que o próprio homem era a chave para o enigma da vida, e para ele era a imagem viva do plano divino. E no futuro da humanidade, nas eras que viriam, também viriam a compreender mais plenamente a solene frase da sabedoria antiga: o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. E o tetragrama que nós estamos apresentando, ou as 4 letras hebraicas do nome de Deus, organizados, né, de uma forma pitagórica aqui como uma tetrax
dentro do coração humano invertido. Então abaixo nós teríamos o nome de Jeová transformado em Joshua por interpolação, e o desenho como um todo representa o trono de Deus e suas hierarquias dentro do coração do homem. Por exemplo, Jacob Boehme descreve esta disposição cujo significado seria para ele o seguinte: para nós, homens, todos nós temos um livro em comum que aponta para Deus. Cada um tem dentro de si aquele nome inestimável de Deus. Suas letras são as chamas do seu amor, que ele põe fora do seu coração no precioso nome de Jesus, que foi revelado a nós. Ler essas cartas em seus corações e espíritos, lendo essas cartas que estão nos seus corações e espíritos, por elas temos informações e escritos suficientes para sermos sábios. Todos os escritos dos filhos de Deus direcionam-no até que um livro, nele, que é Ele mesmo, e nele se encontram todos os tesouros da sabedoria. E esse é apenas um dos simbolismos que se encontram no corpo humano, pois, obviamente, o coração era tido pelos antigos como a sede da presença divina. Mas os antigos também tinham muito desenvolvido a ciência da gimnosofia, né, que analisava várias partes do corpo humano. Entre muitas, né, ficou sempre muito marcado a análise da mão humana como expressão, né, do próprio coração humano, pois a mão nada mais é do que o final do prolongamento da região do corpo, que é o coração, que se estende pelos braços e finalmente termina nas mãos, que é, obviamente, um local de altíssima expressividade, onde o ser humano manipula a natureza material com as suas mãos, e as linhas, os montes, os acidentes que estão inscritos na mão humana, na verdade são sinais do seu inconsciente, o que está acontecendo na sua psique. Daí que a quiromancia ou a quirologia, né, que existe hoje, o estudo da mão humana, é capaz de revelar muito daquilo que acontece na consciência interna e, de certa forma, prever o futuro, prever certos acontecimentos, porque obviamente que a nossa alma funciona no tempo e no espaço muito além do que simplesmente esse tempo que nós temos no cotidiano. E muitos pintores, muitos artistas pintaram o corpo humano com a sabedoria que seria necessária para pintar e representar. E Leonardo da Vinci se superou nesta arte quando, no seu estudo, o homem vitruviano, que é quase o símbolo da obra de Leonardo da Vinci, justamente com a Mona Lisa, né, o quadro mais famoso do mundo, ali ele representou certas proporcionalidades do corpo humano. Mas para os nossos espectadores, nós temos aqui uma versão feminina
não do homem vitruviano, mas da mulher vitruviana, que obviamente o corpo da mulher também contém os mistérios universais. E com certeza há um lado esotérico, um lado profundo a ser ainda desenvolvido no nosso corpo. A psicologia, o estudo da própria fisiologia humana tem revelado que o inconsciente humano está basicamente manifestado no corpo. Então tudo aquilo que nós desenvolvemos interiormente, tudo aquilo que nós somos, a nossa alma, se impacta no corpo. Então isso tem implicações na saúde e tem implicações também no desenvolvimento psicológico do ser. Então aquelas regiões do corpo que nós sentimos incômodo em ser tocadas, estão retendo energias que nós estamos reprimindo no nosso inconsciente. E além do lado material, então nós temos o lado também energético, porque o corpo também é energia. E um grande discípulo de Jacob Boehme, que foi Gestell, ainda na Idade Média, cunhou um quadro do desenvolvimento das energias humanas que ele chamou de teosofia prática. E o livro aqui de Manly Hall fala a respeito disso, da teosofia prática. Então ele menciona Johann Georg Gestell, um profundo filósofo e místico, o mais iluminado dos discípulos de Jacob Boehme, circulava secretamente exatamente esses diagramas que nós estamos exibindo aqui para os nossos espectadores, que eram então distribuídos apenas e dedicados aos amigos e estudantes do oculto. Então, Gestell analisava os escritos de Boehme, ilustrando-os com várias figuras notáveis. De acordo com Gestell, esses diagramas representavam a anatomia do homem divino ou interno e estabelecia então os processos das circulações das energias dentro desse corpo de uma maneira gráfica e colocava dentro da compreensão que eles tinham desses estados humanos, eles classificavam entre infernais e divinos, e porque eles representavam exatamente a parte inferior do corpo humano como sendo a sede dos desejos e dos impulsos realmente materiais, que eles chamavam de espirituais, e a parte superior, a partir do coração até a cabeça, eles chamavam de pontos divinos. E como então o ser humano poderia se transformar de um ser puramente animalesco para um ser divino é exatamente o que representavam as figuras de Gestell. E o que ele dava a entender com essas figuras é que o ser humano deveria buscar a energia do coração, que é onde está a sua mônada, onde está o seu espírito, e deveria fazer circular essa energia pelos outros chakras ou os outros pontos importantes que esses ocultistas já conheciam. Então, não era um conhecimento apenas dos hindus do sistema do yoga. Os ocultistas ocidentais também conheciam isso. E a energia do coração, a energia divina,
que é representada pelo Sol no nosso coração, é que, segundo esses ocultistas medievais, despertava o homem plenamente restaurado, o homem divinizado. Pois o cérebro, que infelizmente a maior parte das pessoas julga ser mais importante, ele na verdade é como a lua para o sol. O sol é o coração, o cérebro, a sua massa encefálica, que aliás tem uma cor cinza igual a que nós vemos na poeira celeste, que é a nossa lua. O cérebro na verdade é apenas um refletor. Ele tem a capacidade de reflexão. Na verdade, o cérebro funciona como um espelho da luz que vem de fora e um espelho da luz que vem de dentro da nossa alma. E o que é capaz de transformar finalmente o nosso cérebro e todo o nosso corpo é a luz divina que está no coração, que deveria circular numa determinada sequência pelos chakras, até então o ser humano se transformar num homem renovado, que era o objetivo não só dos místicos de Jacob Boehme, mas de todos os alquimistas e de todos os yogis da tradição antiga. Todos eles buscavam exatamente essa transformação definitiva. Então, o homem natural, segundo eles, estava dominado pelas paixões infernais, e se ele não passasse por uma transformação, uma transferência das energias e dos interesses, acima de tudo, do corpo infernal, da parte infernal para a parte superior, ele realmente não atingiria o grande objetivo. Então, ouvintes, num assunto tão amplo, tão fantástico como esse, nós só temos que render uma homenagem a esse grande veículo que nós possuímos, que é o nosso corpo, pelo qual nós podemos executar movimentos fantásticos como aquele que nós estamos exibindo agora. Aqueles que praticam yoga, aqueles que praticam as artes que cultuam o corpo, os esportes, e nós estamos num ano olímpico, né? Teremos uma Olimpíada em Londres neste ano de 2012, e os atletas e cada pessoa que pratica esporte, que pratica fisiculturismo, ou então aqueles que estão conscientes do que é realmente o corpo, assim o fazem muito bem. Mas é preciso aliar a ginástica aos esportes, ao yoga, também o estudo, a compreensão de que o corpo físico ele é um veículo para a nossa manifestação aqui na Terra, e que nós, seres humanos, somos realmente a manifestação do divino na Terra, que o nosso esqueleto nada mais é do que uma pedra sobre a qual nós marchetamos diariamente a nossa natureza, e que todas as nossas células estão vivas e nós deveríamos amá-las diariamente com a nossa meditação, pois o corpo é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo aqui na Terra. Ele é totalmente divino por manifestar as proporções matemáticas que revelam a natureza totalmente proporcional e perfeita em termos de números, mas a essa perfeição nós também temos que aliar
o aperfeiçoamento da nossa consciência, pois cada um de nós, ouvintes, é exatamente o templo de Deus, o templo do Espírito Santo aqui na Terra. Cultuemos o corpo e cultuemos a consciência, e juntos, corpo e consciência manifestam o ser interno, pois nós, seres humanos, temos um Dharma muito especial, o de manifestar a consciência espiritual aqui na Terra. Outros seres não têm esse Dharma, esse dever, por exemplo, os anjos. Os anjos vivem a consciência divina sem jamais chegar aqui na matéria. Então nós temos, ouvintes, um grande dever, um dever de esclarecer o nosso corpo, vivenciá-lo profundamente dentro da nossa vida e unir o espírito com a matéria. Este é um grande objetivo, ouvintes, e o simbolismo do corpo humano eu vou avaliar se ainda merece mais um programa, ouvintes, que há outros assuntos muito interessantes ligados a esse simbolismo. E pelo adiantado da hora, ouvintes, vou ter que encerrar o programa de hoje, agradecendo a presença, a audiência dos nossos queridos associados, simpatizantes da Levir, e a vocês que estão nos vendo, nos ouvindo pela primeira vez, muito obrigado. Convido a todos para a nossa meditação final. Vamos, ouvintes, nos unir uma vez mais em meditação, encerrando o programa de hoje assim como ele começou, com uma meditação. Fechemos os nossos olhos, voltemo-nos uma vez mais para o nosso eu interno e, com o poder da nossa mente, façamos brilhar uma vez mais a chispa divina que brilha dentro deste órgão pulsante que é o nosso coração. Façamos essa luz brilhar ainda mais, pois naturalmente ela irradia dentro de nós. Façamos essa luz tomar todo o nosso corpo, a nossa aura, iluminando e harmonizando, pacificando toda a nossa natureza. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento para compreender e internalizar o sentido das palavras deste mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa divina brilhe cada vez mais dentro do coração, que é físico, ouvintes, mas principalmente manifestando esta energia que é espiritual. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos os ouvintes. Convidamos a todos para a nossa próxima edição. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa, tocando muita música da nova era, muita música para harmonizar, para embelezar as suas vidas. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, e enviamos a todos aqui o virtual, mas é caloroso, é fraternal abraço, e sempre muito fraterno aqui de Osmar de Carvalho para
todos os nossos ouvintes do programa Lux Esotérica. Até a próxima, ouvintes. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convido